a presidenta Dilma Rousseff, como ela gostava de ser chamada. Eu prefiro presidente Dilma Rousseff, mas se ela gostava presidenta, que ela tenha o deferimento de ser chamada assim. A presidente Dilma foi uma cria de Lula. E a presidente Dilma começou o seu governo em 2010, sucedendo Lula, que também, como Fernando Henrique, foi eleito e reeleito, mas diferente, Fernando Henrique foi eleito e reeleito no segundo turno. Vamos lembrar, o presidente Fernando Henrique foi eleito no primeiro turno. O presidente Lula, com eleição devastadora, mas teve segundo turno, prescrição constitucional. O governo Dilma, então eleito, deveria continuar essas bandeiras para os mais pobres, essas bandeiras do Bolsa Família, essa política internacional de tornar o Brasil grande e um programa ambicioso chamado PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, obras em todo o Brasil, programas de habitação como Minha Casa Minha Vida e outros tantos. E o governo Dilma começou até que muito bem, só que ela não tinha o carisma nem o jogo de cintura de Lula. Só que ela não era feita a frequentar o Congresso Nacional e ter o apoio desses partidos. Ela fazia um governo palaciano, muito no Palácio do Planalto, e isso a afastou dos políticos do Congresso Nacional. Não se governa sozinho, tem-se que ter o apoio no Congresso Nacional. E como ela perdeu o apoio do Congresso Nacional, os juristas encontraram a brecha para enquadrá-la em crime de responsabilidade, as chamadas pedaladas fiscais. De Deodoro até a atualidade todos pedalaram, mas nela isso foi um crime, e esse crime de responsabilidade produziu o segundo impeachment da nossa história recente. O primeiro impeachado, o primeiro que sofreu o processo de impeachment, já vimos, foi Fernando Collor de Mello, porque não tinha o apoio do Congresso Nacional. A segunda a sofrer impeachment foi a presidente Dilma, que também, com o governo palaciano e não sem outros problemas, também se afasta do Congresso Nacional. Ok? Então, até com um pouco de desrespeito à figura do presidente, na data do impeachment, no Congresso Nacional, na votação que decretou impeachment, tinham vários cartazes, tchau querida, não sei o que, como se tratasse uma alta magistrada com essa deselegância. Todos os que chegam à presidência da República, aos governos dos estados, à prefeitura das cidades, os membros do Poder Legislativo, da Câmara e do Senado, aqueles membros do Poder Judiciário, quer na primeira, segunda, terceira instância ou no Supremo, merecem um tratamento diferenciado, merecem ser tratados com respeito, devem tomar atitudes transparentes, devem querer o bem do Brasil, não podem ser achincalhados no exercício da sua magistratura. Então foi uma deselegância, uma violência o que sofreu a primeira mulher a alcançar o status de presidente do Brasil. E eu não sei se não é por esse motivo tanto ódio contra ela. Nós somos ainda um país racista, veja a minha camisa, diga não ao racismo. Somos ainda um país misógino, somos um país em que a violência doméstica cresce a olhos vistos e até um crime novo teve que ser tipificado, que é quando a mulher é morta porque ela é mulher, o chamado feminicídio. Portanto, o Brasil tem muito a avançar. A presidente Dilma, então, vítima das pedaladas fiscais, sofreu o processo de impeachment. Enxergaram aí um crime de responsabilidade e ela sofreu o processo de impeachment. Quem substitui o presidente da República? O vice. E quem era o vice? O presidente Michel Temer, que estava diferente do presidente Itamar Franco nas tratativas que culminaram com o impeachment da presidente Dilma. Fogo amigo, a aliança PT-PMDB deveria governar os 4 anos. A nossa democracia não está consolidada. Os governos não se concluem com facilidade. Há sempre centenas de pedidos ao presidente da Câmara, que deve aceitá-los ou não, para o impeachment do presidente. E o governo Michel Temer começa com o impeachment da presidente Dilma. Ele teria os anos de 2016 a 2018 para governar. E esses foram anos nebulosos, foram anos difíceis, com muitos escândalos Brasil afora. Os mais dignos de nota,
são os escândalos dos portos, até hoje pouco explicado, os escândalos da JBS, quando um pequeno açougue aqui do interior de Goiás transforma dois irmãos, Joesley Batista e o outro me foge o nome, mas é Batista também, nos maiores produtores de proteína animal do mundo, com empréstimos do BNDES e com uma situação muito mal explicada, gente correndo com malas, saindo de restaurantes, malas de dinheiro encontradas em apartamentos na Bahia, de uma monta de milhões. Então esse governo Michel Temer não sofreu poucos atropelos, foram muitos. E o presidente sofreu também com a greve dos caminhoneiros, que paralisou o Brasil, porque os preços dos combustíveis tornavam os fretes impossíveis. Pagava-se para trabalhar, isso é um absurdo. E quando os combustíveis paralisaram o Brasil, porque a nossa malha caminhoneira é muito maior do que a malha ferroviária aérea, alguma providência teve que ser tomada. Portanto, o presidente Temer correu o risco de um processo de impeachment? Correu, mas diferentemente de Dilma, diferente de Collor, ele tinha apoio no Congresso Nacional. Tendo apoio no Congresso Nacional, não houve impeachment. Termina o governo Michel Temer e atualmente vivemos o governo do presidente Jair Messias Bolsonaro. O governo Bolsonaro que deve se estender até o ano de 2022, mas que no momento passa por grande instabilidade política, por culpa muito da personalidade do presidente, que visita manifestações que incitam o descumprimento da Constituição, que pedem intervenção, que pedem que o Supremo Tribunal Federal e a Câmara dos Deputados sejam fechados. A presença do mais alto magistrado do Poder Executivo nessas manifestações é uma coisa que a gente não conseguiu ainda explicar. Mas o projeto de poder bolsonarista é de reeleição em 2022. Figuras como o ex-ministro Moro, importantes na prisão de Lula para que ele não pudesse concorrer, agora já são peça do passado, melancolicamente. O ministro Mandetta, que começou a ficar famoso por dar ouvidos à ciência e combater a Covid com isolamento social, já não faz parte do governo. O ministro Tais durou um mês no governo. Estamos sem um ministro da Saúde que seja da área médica, um general se assenhorou do Ministério da Saúde. Fora tudo isso, não obstante tudo isso, vivemos a maior crise que o Brasil já passou. Muitos brasileiros morreram por causa dessa Covid, nos aproximamos de 30 mil, meio milhão de infectados, e não há vacina. Portanto, o que a ciência, a Organização Mundial de Saúde, ensina é que o isolamento social é a única forma de conter a circulação do vírus. E o nosso presidente não concorda com isso. Sempre diz que é preciso verificar a economia para não aumentar o sofrimento do povo. Não há essa dicotomia de saúde e economia. As duas devem caminhar juntas e não uma em detrimento da outra. O fato é que nesses tempos atuais, quando tudo aponta para um agravamento da crise, quando o país deveria estar discutindo a superação dessa crise de saúde, a Covid-19, estamos às voltas com o cenário político conturbado, com manifestações pró e contra a democracia, com os poderes em choque e com a possibilidade do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, tomar uma posição que ainda é dele. Ele ainda não se manifestou, mas vai se manifestar nos próximos dias. Vivendo o Brasil essa situação difícil, eu quero fechar essa nossa videoaula com a frase de Ulisses Guimarães, aquele que iniciou a nossa aula, aquele homem da Constituinte, a Constituição Coragem, a Constituição Cidadã. E dizia ele a respeito da Constituição: a Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumpri-la, jamais. Afrontá-la, nunca.
Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito: rasgar a Constituição, trancar as portas do parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Fecha aspas. Essa frase de Ulisses Guimarães é emblemática. Precisamos seguir na esteira do Estado Democrático de Direito e, como consagra a nossa Constituição, nos seus primeiros 4 capítulos, a dignidade da pessoa humana, a separação dos poderes executivo, legislativo e judiciário, independentes e harmônicos, os princípios, objetivos, garantias e as relações internacionais do Brasil estão ali nos capítulos 1 a 4, muito bem delineadas. Vocês, meus estudantes, devem ler a Constituição, se adonar dela. E com esse momento difícil em que vivemos, me despeço de vocês, imaginando melhores dias e que o Brasil, na sua grandiosidade, supere essa crise sanitária, essa Covid-19, e volte à esteira de um Brasil grande e bom para todos os brasileiros. É preciso coragem, como iniciei a aula falando. É preciso fé na vida. É preciso juízo, honestidade e é preciso estudar. Vocês não estão encerrando uma etapa, estão apenas começando outra. Estudaremos sempre e vamos ter sucesso sempre. Aqueles que não estudam ficam para trás. Não é, como disse Darwin, o mais forte que sobrevive. É o mais adaptado. E vocês, queridos alunos e alunas, devem se adaptar aos avanços da tecnologia, à necessidade de domínio de uma língua estrangeira e à preparação para empreender. O empreendedorismo e o respeito à diversidade, o respeito ao meio ambiente, são características dessa geração milênio, dos garotos e garotas que se transformam em homens e mulheres no século XXI e que vão conduzir as suas famílias e o destino de todos nós. Felicidades a todos vocês, foi um prazer imenso conviver com vocês nesses 6 meses, já que o nosso esquema é de semestralidade. Me despeço aqui, esperando o melhor para todo mundo. Tudo de bom e até uma próxima.